aos adolescentes, a primeira infância. No início do programa, nós falamos sobre as leis de proteção às mulheres, com a doutora Franciele, e agora a gente quer voltar novamente a falar sobre isso, mas a gente vai voltar algumas casas para fazer uma pergunta. E se a gente conseguisse conversar sobre isso antes que a violência acontecesse? O Agosto Lilás também precisa estar nas escolas, precisa conversar com meninos e meninas sobre limites, respeito, controle, relacionamentos saudáveis, sobre comportamento que às vezes começam pequenos e vão sendo normalizados. Então é com muita satisfação que a gente recebe mais uma vez Gisele Bosco, ela que é terapeuta, educadora, que desenvolve ações maravilhosas com adolescentes através do projeto Informar para Proteger. E ela tem um material incrível, gente, e várias atividades. Tem a Escola Saúl Liceia em Laguna, que teve, né, a promoção 11 e até o dia 14 vão fazendo essa promoção, trabalhando essa informação. Mas a gente, ela abriu um eixo e uma disponibilidade na agenda para estar aqui com a gente compartilhando esse lindo projeto. Seja muito bem-vinda, Gisele. Gratidão, Joyce. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente, com você, né? Obrigada pelo convite, porque assim, todo espaço, né, que a gente tem de fala, de divulgação do trabalho é importante, porque muitas pessoas nem sabem por onde começar a transformação na sua própria casa. Então, a ideia realmente é fazer o trabalho, né, em todas as pontas. E, assim, quando entra, né, uma rádio que tem essa abertura para que a gente possa divulgar o que está sendo feito, é maravilhoso. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Vai ser um prazer. Para nós também, realmente, né, como a gente liga, né, o Agosto Lilás, que foi instituído nacionalmente justamente para ampliar essa conscientização, a gente fala sobre diferentes tipos, formas de violência contra a mulher. E é tão interessante que vocês ensinam os meninos e meninas a entender sobre isso. Então já vai lá no eixo, lá desde a primeira infância, mostrando. Hoje foi do primeiro ao terceiro ano. Olha, gente. De tiquinho até os que não sabem ainda escrever e ler. Mas a informação chegando e eles muito conscientes, fazendo várias perguntas, contando vários relatos. Olha só. Então, assim, eles compartilham eles também. Entendem muito bem. E assim, eu sinto que realmente é nessa base, né? Tanto que a gente já atendeu creche também, assim, alunos de 3 a 5 anos, 3 a 6 anos, e eles entendem tudo. Só tem que saber a linguagem que vai trabalhar com eles. E como que funciona esse tipo de conversa? Como que você já esteve aqui, a gente abordou um pouco este fato, mas para a gente reforçar, até como tem pais, mães, tem educadores aqui que estão provavelmente nos escutando, né, tem os avós aí que estão aí junto com a gente, como que a gente faz para ter essa conversa? Como que a gente faz para tentar trazer com naturalidade isso, porque é algo, de repente, até doloroso de falar quando as pessoas estão passando por algum momento difícil. Geralmente nas palestras eu começo com música, descontraído, eles dançando. Então em casa, assim, eu sempre acho que a música é um bom caminho, ou um videozinho, algo assim descontraído. E aí eu começo sempre falando da importância dos limites corporais, como o nosso corpo é um tesourinho, que o nosso corpo precisa ser protegido e que ninguém tem o direito de tocar no nosso corpo, nem mesmo com desculpa de fazer carinho, tocar em algumas partes. Então, a gente vai trabalhando ali tanto a violência física no geral, que infelizmente, Joyce, é muito naturalizada, né? De, mereceu, apanhei porque mereci. Já começa desde pequenininho a gente ouvindo. Hoje eu ouvi, assim, que me doeu o coração, um aluninho falando assim, eu apanho, mas eu nem ligo. Nossa. E eu pensei, meu Deus, eu peguei e falei assim, mas o teu corpinho é muito especial e ninguém pode tocar no teu corpinho para te ferir. Né? Então, assim, aí eu falo com eles também que os papais deles, geralmente, quando batem, quando tentam educar batendo, não é por mal, não é porque eles não gostam, é a linguagem que esses pais conhecem. Então, por isso eu tenho um projeto também com pais, porque a ideia é trabalhar o emocional dos pais, a inteligência emocional dos pais, como lidar com as emoções, com a raiva, com o impulso, né? Para que não hajam no impulso. Quantos pais eu conheço que falam assim, eu queria não bater, mas quando eu vi eu já bati.
E aí eu falo, pois é, a gente precisa trabalhar os traumas de cada um dos adultos de hoje para não sobrecarregar as crianças, e essas crianças, elas estão levando essa violência para a escola e estão levando para a sociedade. Então, assim, é um ciclo sem fim. Que se não for trabalhado, então eu trabalho com eles a conscientização e falo com eles a importância deles contarem na escola o que acontece em casa, para que adultos possam orientar esses pais. A ideia a minha mãe estava ralada, Gisele. Minha mãe já partiu, minha mãe estava ralada. Eu também estaria se os meus filhos tivessem contado na escola, infelizmente. O meu a gente falava, olha, vai doer mais em mim do que em você, a varinha santa. Tá, pronto, ali e tal. E aí eles contam, meus dois filhos contam essa história que a mãe falava ainda, não vai doer mais em mim. Conta todo o diálogo, né? Aí eu contava todo um eixo, porque eu odiava fazer isso, não gostava de bater. E aí a gente fez, olha só como é que é interessante compartilhar essas coisas, porque acho que ninguém tem coragem de falar isso. Eu tenho, já tão grande mesmo, pode me denunciar mais. Não, brincadeiras à parte, mas eu lembro perfeitamente que a gente fez um curso, Educação de Filhos à Maneira de Deus. Ai, que maravilha. E a gente fez esse curso, mas aí, nesse curso, eles falam que da varinha. Que diz que a vara... Nas antigas, entender. Então, tipo assim, então para me justificar, eu aprendi. E como eu sou uma mulher atípica, eu fui literalmente a vara mesmo, né? Aprendi a pegar ali, pegar essa aqui, tá, beleza. Vamos lá, tá, dava duas para dar, deu, pronto, tá bom. Mas é tão interessante que foram breves. Eu lembro que a educação que eu tive, e eu não julgo a educação que meu pai e minha mãe me deram, eu apanhei pouco, vamos dizer assim, apanhei pouco, tô brincando. Mas foi como você mencionou, foi a maneira que a gente aprendeu. Mas só que aí, eu nem apanhei muito, por quê? Porque basta minha mãe olhar pra mim, que eu já tava ali, ó, eu andava na linha, literalmente. Era reprimida mesmo. Assim, em casa a gente conversa, meu Deus do céu, eu ia ficar a festa inteira ali, inerte, porque eu tava com medo de chegar em casa. Já falava pra uma minha amiga, me convida pra dormir na tua casa. Me livra. Então, mas é porque eram outros eixos. E eu vi recentemente uma discussão a esse respeito. Bate, não vamos bater, não bate. O que nós fazemos? E hoje em dia, e aí eu vou te ser sincera, a minha opinião, eu não concordo muito também com aquela... que houve uma época que veio aí, educação positiva. Deixa a criança fazer tudo. Eu não concordo. Eu não concordo porque eu creio que quem manda ali, quem está ali, a criança é uma criança. Ela não tem... Ela precisa de ordem. Exatamente. E liderança. Não posso deixar ela descalça porque ela não quer botar o tênis. Não, ela precisa botar o tênis porque ela pode machucar o seu pé, porque ela pode ficar gripada, porque tem N coisas que podem acontecer. Então, ela precisa calçar o sapato. Não, eu não vou deixar, não vou calçar porque ela não quer. Não vou. Não é isso, então, eu não concordo com essa lógica. Eu, Joyce, estou sendo sincera aqui, que agora conversar, compreender, mostrar e ter firmeza é o que eu acho que é a segurança, porque a criança precisa ter limites, ela precisa entender que tem limite, que certas coisas não podem fazer. Então, como que você trabalha isso com os pais e orienta eles? Porque meus filhos já têm, a Alexia vai fazer 22 e o Enzo vai fazer 25. Já passei dessa fase. Eu vou ser avó daqui a alguns anos e eu sinto muito. Você é aquela avó que realmente a mãe vai dar educação, eu vou fazer de tudo. Aí eu vou ir afora. Vou estragar. Mas assim, na verdade, Joyce, eu vejo assim, né? É toda uma cultura que precisa ser mudada e é um trabalhinho mesmo assim de formiguinha e de tartaruga, passo de tartaruga. Então, assim, quando a pessoa, por exemplo, agora teve filho, ou está grávida, eu trabalho com gestantes também, é muito mais fácil, porque você já vai trabalhando ali com o emocional da mãe, com essa questão de como colocar limites, desde bebê, desde pequenininho. Então, a criança já entende, através do diálogo, os limites. Agora, é mais complicado quando a mãe ou o pai, ou os familiares já têm o hábito de bater e a criança só entende assim. Entendi como e aí esse tem que menino trocar. Falou. Tô até acostumada. Tô acostumada, eu nem ligo. Né? Tipo assim, nem ligo. Eu falo, mas não dói. Dói, mas eu nem
ligo. E assim, você começa a ver que o meu corpo não tem importância, minha autoestima vai sendo devastada, e quando eu crescer, eu posso replicar isso, porque é só falar, não liga, não dá bola, é assim mesmo. A minha filha desafiava. Minha filha falava, olhava pra mim e fazia assim, nem doeu. Nem doeu. Caramba, que bicha danada. E daí eu tipo, eu nem fazia mais. Eu falei, ai, Alex, aí não dá, tu não dá. E com essas crianças que já são maiores, quando os pais agora começam a ter essa consciência de que tem como educar sem bater, né? É mais demorado, tem que ter mais paciência, porque tem que mudar todo o modus operandi da família, toda uma estrutura que já existe. Eu vi uma postagem sua que eu achei muito interessante, até quero que você fale dela, que é hábitos, que os hábitos eles não mudam sozinhos, né? Você tem que colocar, substituir ele, que eles não mudam. Fala um pouco sobre isso, que eu achei interessante aquela outra postagem. É isso, porque geralmente às vezes as pessoas querem parar de fazer algo, né, de uma forma que já tem sido feita e não substituem aquilo. Então o hábito, ele precisa ser construído e é difícil você deixar um caminho vazio. A tendência é sempre a gente voltar para aquela trilha que já está pronta, aquela trilha neural que já está pronta. Então, a ideia é começar a ter novos hábitos. No caso, por exemplo, da educação, por exemplo, no curso, eu tenho até um planner também, que para quem responde um formulário lá, eu estou passando esse planner de brinde. No planner, por exemplo, mostra como você criar vínculos saudáveis, diários com os seus filhos. Então, você vai criando novos hábitos na família, né, novos vínculos, e vai gerando um novo caminho para se caminhar. E aí as pessoas começam a largar o caminho antigo. Agora, se eu não substituir, eu vou sempre para a mesma trilha que é o que eu conheço. Então, por exemplo, eu fui violentada, reproduzi violência com os meus filhos, e os meus filhos precisam ser trabalhados agora para não reproduzir com os deles, porque senão essa violência está dentro deles, né? Se não for trabalhado na terapia. Então, assim, a gente precisa criar novos hábitos, né? Então, um dos hábitos que eu sempre digo que é importante é criar vínculos emocionais, né? Vínculos afetivos, desenvolver o diálogo. Isso tudo substitui os hábitos antigos de cala a boca, criança não tem que querer, você não tem que querer nada, na minha época era assim, eu não morri. E aí fica por isso mesmo, né? Olha, gente, várias dicas aí para você. E voltando ao Agosto Lilás, aí agora para esse eixo na educação da primeira infância e dos adolescentes, existem algumas, também culturalmente, que começam a namorar desde cedinho, de repente ali, na adolescência, também, e trabalharam também essa parte de entender o que é violência, o que né, para não normalizar situações também? Por exemplo, com os pequenininhos, hoje eu já trabalhei com eles o seguinte: assim como ninguém pode violentar uma criança, ninguém pode violentar uma pessoa mais frágil, vamos dizer, mais vulnerável. Então é muito comum hoje em dia, infelizmente ainda é muito comum, homens que são mais fortes violentarem mulheres, e muitas vezes também porque você mereceu. Então eu contei para eles, se na casa de vocês acontece, se o papai já bateu na mamãe, o padrasto já bateu na mamãe, o vovô bateu na vovó, eu vou contando assim, se já aconteceu isso, se vocês já viram, ou nem que não foi, mesmo que não teve agressão física, mas xingamento, se quebram as coisas em casa, isso tudo se chama violência, e vocês sofrem também com essa violência, presenciando isso. Então vocês precisam compartilhar com quem vai poder ajudar os pais de vocês a trazer um ambiente mais saudável. Os alunos de Gisele, os pais, eu estou lascada. E na verdade, assim, eu faço uma reunião com os gestores das escolas, né? Tipo, semana passada a gente fez uma reunião com os gestores da escola que eu tô essa semana trabalhando. E aí, eu já falei, vai vir muita denúncia de violência física e psicológica, porque eu deixo bem claro para eles que violência é violência. E xingamento é violência, ameaça é violência, presenciar brigas de adultos em casa é violência, apanhar é violência, né? Ameaça é violência. Então, assim, eu falei, e eles contam tudo, principalmente os menorzinhos, né? Eles eu dou papelzinho para eles, eles escrevem tudo. E aí eu falo, a ideia é que os seus pais sejam orientados, porque não adianta vocês saberem que isso é violência, chegar em casa e falar, pai, mãe, você não pode mais me bater porque existe uma lei que proíbe, né? Porque existe lei, é crime bater em criança, né? E aí eu falo, não adianta vocês falarem que eles não vão ouvir, vocês precisam trazer para os adultos, nós adultos vamos auxiliar e vamos cooperar com esses pais para que eles possam, às vezes, até
até se precisarem do atendimento Tô psicológico. pensando que os pais recebendo uma ligação, gente. Os pais vão começar a ser chamados, sim, para uma Olha conversa só. bem séria, de tipo, pai, mãe, existem outras formas de educar. Vocês estão precisando de um acompanhamento psicológico, de repente, para lidar com as suas E emoções, com crianças seus e jovens traumas? são genuínos. São. E aí, sim, então eu trabalho. E com os maiores, né, daí geralmente eu já trabalho nas relações que eles já estão, né, ou no que eles presenciaram e consideram normal, né, as relações tóxicas dos próprios familiares, muitas Olha vezes. só, gente. Que é normalizado e daí tá tudo bem, né? E é assim mesmo. E aí muitos nem sabem os tipos de violências que existem. Eu já cansei de ouvir homens falando assim, ela me colocou na Maria da Penha, mas eu nunca encostei um dedo nela. E eu digo, mas violência não é só encostar um dedo nela, né? Violência parte de muitos lugares. Violência é violência. Violência física, violência verbal, violência moral, violência patrimonial. Tem violência sexual dentro de um relacionamento, é muito comum, né? Violência sexual dentro de um relacionamento sério, dentro de um casamento. Então, assim, a gente vai trabalhando tudo isso. Com as crianças, a gente vai mostrando que isso não é certo, isso não é normal, que isso não é assim que tem que ser, que existem leis que protegem crianças, adolescentes e mulheres. E que ninguém precisa ficar vivendo debaixo de violência num ambiente que está doente. E as pessoas têm direito a serem tratadas, né? E aí eu ainda comento com eles, né? Os professores podem bater em vocês? Daí eles dizem, não. Aí eu falo, os professores estudaram para serem professores? Sim. Aí eu falo, pois é, eu não estudei para ser mãe. Então eu fui uma mãe assim, meio que na sequência do que eu vim. Agora, hoje em dia existem cursos para pais, daí eu falo, eu dou curso para pais. Existem cursos para pais, existem tantos vídeos hoje gratuitos na internet que mostram ali formas de educar sem precisar da violência, né, de mudar a forma de ser. Né? Então, assim, existem muitos recursos hoje que antigamente nem existiam. Né? Tem um padre que ele fala, né? A minha mãe só me bateu uma vez, o resto foi tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, isso. E tem um monte que fala assim, mas né? porque antigamente, pô... Era normal. E tem um monte que fala assim, eu apanhei e não morri. Não morri, mas por dentro morreu sim. Muita coisa morreu, a autoestima principalmente semana morreu. De traumas na infância. Muitos traumas. E assim, você vê, né? Na minha época não tinha isso é frescura. Aí você via aqueles lápis tudo comido, né? A gente ficava comendo lápis, né? Aquela coisa que não podia fazer nada. Roendo unha. Porque não podia fazer nada, não podia, né? Não tinha voz. Cansei de ouvir, né? De crianças mesmo até hoje que dizem, que os pais dizem, criança não tem que querer. Gente, criança não é ser humano. Se eu não aprender a ser ser humano de pequeno com os meus pais, eu vou aprender a ser ser humano com quem? Né? Então, assim, existe todo um padrão. Ensinar o limite cultura. com a firmeza e não a grosseria. Firmeza e amor, e diálogo, espaço de fala. Eu sempre falo, quando a minha mãe estava acamada, e a minha irmã, eu não sei mais como eu fazia, eu falei, Jane, não é força, é jeito. É jeito, é técnica. Tem então técnicas. Não precisa tu ser forte, porque é jeito, então é o como fazer. Então, da mesma forma, existem o jeito certo de você conversar, e outras, né? Tem cada pessoa ela tem o seu jeito. Sim. Cada criança ela é de um jeito, ela tem uma personalidade, ela recebe de um jeito. Sim. Aprender também a compreender esta criança. A linguagem de cada criança. Exato, isso é importantíssimo no ambiente familiar, você entender e perceber um ao outro. E saber, eu sei exatamente a linguagem da Alexia e do Enzo, como eu chego para um e para outro. Então eu sei exatamente como falar com o meu filho e com a minha filha. Sim. Então eles têm formas diversas. A gente tem que ter métodos diferentes. Igual um professor precisa ter métodos de ensino diferentes, eu não sei também. Eu imagino que em toda casa existe o ciúminho aí. Gente, é impressionante como existe. O Enzo é mais velho? O Enzo é o mais velho. E a Alexia tem ciúme do Enzo. E era para ser o contrário? Não, e na realidade é assim, tipo, ela fala que, não, mas é porque o Enzo tem o preferido. Eu falei, não, eu não tenho predileção. E aí ela fala, não, mas aí o pai, eu sou preferido do pai. Falei, não, também não tem. Aí a Alex fala, não tem, mas ele já fala, não tem, rindo. Isso. Mas eu falo assim, eu até conversei com umas mães um tempo atrás, e a gente fala, né? Nós vamos sempre no que precisa mais da gente. Acaba sendo. Então a atenção maior sempre vai ser naquele filho que precisa da gente. Então, isso é fato. Eu acho que toda mãe tem isso. Muito o amor e o coração é o mesmo para os dois, não importa, por 3, 4, 5, 20. Não tem problema isso. Então, é o mesmo amor.
Agora, o jeito de tratar, a necessidade também, a gente vai... De acolher, de atender, de saber fazer essa leitura, né? E aí eu fico vendo assim, Joyce, na verdade, né, e a todos os ouvintes, os pais, os adultos de hoje, vêm de uma geração ainda que tem muito tabu a questão da saúde mental. Então, os pais, os adultos estão muito doentes. E aí, como desenvolver um vínculo saudável, se nem eu tô saudável comigo mesma, né? Se eu vim cheia de violências, principalmente nós mulheres, né? O Agosto Lilás vem trazer isso, que nós mulheres, inclusive os números, as estatísticas mostram, né? As meninas são as mais violentadas em todas as áreas, né? Na sexual, na física, em todas as áreas. Então, assim, como eu que cresci cheia de traumas e hoje não trato esses traumas, vou conseguir ser uma mãe saudável para um filho? Então, assim, tem que existir essa consciência de que eu preciso limpar o território, né? Transformar meu lar num jardim, para que esse jardim seja um jardim florido e acolhedor para essas crianças que estão crescendo, né? Gisele Bosco, eu amei. Infelizmente nós temos que encerrar aqui o nosso bloco, mas para você, né, para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando e querer buscar esses cursos, preencher esses questionários, o formulário, aprender um pouco mais, como faz para falar com você? Tem o meu WhatsApp, né, que é a forma mais rápida e fácil, é 48 99811 4567, é bem facinho, né, 99811 4567. E o Instagram, Gisele Bosco, terapeuta educadora, tem o Kids Protegidos também, que é outro Instagram que a gente tem do projeto. A Turma da Gigi, né? A gente está criando um gibi agora. Que legal. Estou procurando patrocinadores, inclusive quem quiser divulgar a sua marca no gibi, nós vamos distribuir gratuitamente nas escolas para os alunos, né? Até ali o 6º, 7º ano, dependendo ali da faixa etária. E aí é uma oportunidade para eles também aprenderem sobre a autoproteção, sobre a não violência, e os pais também vão aprendendo juntos. Amei, muito obrigada mais uma vez, amei demais, eu tenho certeza que vocês também gostaram. Nós vamos para o intervalo, eu volto aí para dar aquele tchau e considerações aí a todos vocês. Até a próxima. Até.